ventania e revasca. O caos branco. A revasca, também chamada de nevasca severa, não é definida apenas pela quantidade de neve que cai, mas pela combinação precisa de neve intensa, ventos superiores a 56 km por hora e visibilidade quase nula por um período prolongado. Esses ventos não apenas acompanham a tempestade, eles reconfiguram o ambiente, levantando a neve do solo e lançando-a de volta ao ar. O resultado é um espaço saturado de partículas de gelo em movimento constante, onde a paisagem desaparece e a noção de direção se perde completamente. O fenômeno mais perigoso é o whiteout, quando céu e chão se fundem em um branco uniforme, eliminando qualquer referência visual. Nessa condição, pessoas caminham em círculos sem perceber, veículos saem da estrada e operações de resgate se tornam impossíveis. Ao mesmo tempo, o fator de resfriamento eólico remove rapidamente o calor do corpo humano, fazendo com que a temperatura percebida despencasse para níveis letais. A pele exposta pode congelar em minutos, sistemas de energia falham e cidades inteiras ficam imobilizadas. Vulcão, a janela para o inferno. Um vulcão funciona como uma válvula de escape natural para o calor interno do planeta, conectando diretamente a superfície ao interior da Terra. Abaixo da crosta, o magma, uma mistura de rocha fundida, gases e cristais, é menos denso que o material ao seu redor e, por isso, tende a subir lentamente. Ele se acumula em câmaras magmáticas, onde a pressão aumenta de forma constante à medida que gases dissolvidos tentam se expandir. Esse processo pode durar anos ou séculos, deformando o solo, alterando o relevo e liberando sinais quase imperceptíveis antes da ruptura final. Quando a pressão interna supera a resistência da rocha, a erupção acontece de forma abrupta e violenta. A lava raramente é o maior perigo, pois avança lentamente. A verdadeira ameaça são os fluxos piroclásticos, nuvens densas de gases superaquecidos, cinzas e fragmentos de rocha que podem atingir temperaturas próximas de 1000 graus Celsius e descer em costas a centenas de quilômetros por hora. Esses fluxos não queimam, eles incineram instantaneamente, sufocam e soterram tudo em seu caminho, transformando paisagens inteiras em registros fósseis de um evento que dura apenas minutos. Raios, a eletricidade estática global. Um raio é uma descarga elétrica colossal criada para equilibrar a diferença de potencial entre a nuvem e o solo, ou entre regiões da própria atmosfera. Dentro das tempestades, correntes ascendentes violentas fazem cristais de gelo, granizo e gotículas de água colidirem incessantemente. Esse atrito separa cargas elétricas. As partículas mais leves e positivas sobem, enquanto as negativas se acumulam na base da nuvem, transformando o céu em uma bateria gigantesca prestes a descarregar. O solo, por indução, passa a concentrar cargas opostas, fechando o circuito invisível. Quando a diferença elétrica se torna extrema, o ar, que normalmente atua como um isolante, entra em colapso e se rompe, abrindo um canal ionizado por onde a corrente flui em microsegundos. Essa descarga aquece o ar a temperaturas superiores a 30.000 graus Celsius, cerca de 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. O aquecimento súbito faz o ar se expandir de forma explosiva, gerando a onda de choque que ouvimos como trovão. Em frações de segundo, um raio pode incendiar florestas, destruir estruturas e lembrar que a atmosfera do planeta é um sistema elétrico ativo, caótico e permanentemente armado. Secas extremas, o inimigo silencioso. Ao contrário dos fenômenos súbitos e espetaculares, a seca avança em silêncio, mas é uma das forças naturais mais letais a longo prazo. Ela se instala quando padrões atmosféricos persistentes, conhecidos como bloqueios atmosféricos, impedem que frentes frias e massas de ar úmido alcancem determinadas regiões. Sem chuva, rios diminuem, aquíferos não se recarregam e o equilíbrio hídrico do solo se rompe. Diferente de um desastre instantâneo, a seca corrói lentamente a base da vida, afetando a produção de alimentos, a disponibilidade de água potável e a estabilidade social de populações inteiras. A escassez de água desencadeia então um efeito dominó ambiental. O solo perde umidade, se compacta e racha, reduzindo sua capacidade de sustentar plantas. Esse aquecimento intensifica a evaporação e dificulta o retorno das chuvas, criando um ciclo de feedback climático positivo. Ao longo de décadas, esse processo pode transformar paisagens férteis em ambientes áridos,
redefinindo ecossistemas, economias e o próprio mapa habitável do planeta. Terremotos, o despertar das placas. Tudo começa sob nossos pés, em um lugar que raramente lembramos que existe. A litosfera terrestre é fragmentada em enormes placas tectônicas que flutuam lentamente sobre o manto quente e plástico do planeta. Elas se movem alguns centímetros por ano, quase imperceptivelmente, acumulando tensão ao longo de falhas geológicas. Quando essas placas se encontram, deslizam ou se chocam, o atrito impede o movimento contínuo. A energia não desaparece. Ela fica presa, sendo armazenada por décadas ou até séculos, deformando a rocha como uma mola sendo comprimida além do limite. O terremoto acontece no instante em que essa resistência falha. A rocha se rompe abruptamente e a energia acumulada é liberada de forma súbita, viajando pela crosta em ondas sísmicas que se espalham em todas as direções. O solo deixa de ser sólido e passa a se comportar como um fluido em movimento. Prédios oscilam, fundações cedem e estruturas entram em ressonância até colapsarem. Tsunamis, a parede de água. Um tsunami não é uma onda comum criada pelo vento na superfície do oceano. Ele nasce do deslocamento abrupto da coluna de água, do fundo até a superfície, geralmente provocado por terremotos submarinos, deslizamentos de terra ou erupções vulcânicas no leito oceânico. Em mar aberto, essa energia se espalha por uma área gigantesca, formando ondas longas e relativamente baixas, quase imperceptíveis para navios. Mesmo assim, elas viajam a velocidades extremas, comparáveis às de um avião a jato, cruzando oceanos inteiros em poucas horas sem perder força. A ameaça real se revela quando o tsunami encontra a costa. À medida que a profundidade diminui, a base da onda é desacelerada pelo atrito com o fundo do mar, enquanto o topo continua avançando. A energia se comprime e a água se ergue, formando uma parede densa e silenciosa. Portos, cidades costeiras e ecossistemas inteiros são engolidos em minutos, enquanto a água arrasta tudo o que encontra. Ciclones e furacões, motores térmicos. Ciclones, furacões e tufões são essencialmente o mesmo sistema atmosférico, recebendo nomes diferentes apenas de acordo com a região do planeta onde se formam. Todos eles funcionam como motores térmicos naturais, convertendo calor oceânico em movimento mecânico. O processo começa sobre águas tropicais quentes. Nessa condição, grandes quantidades de água evaporam, aquecem o ar e fazem com que ele suba, criando uma região de baixa pressão que atua como um ímã para o ar ao redor. À medida que o ar converge para esse centro, a rotação da Terra impõe o efeito Coriolis, forçando o sistema a girar e se organizar em espirais cada vez mais definidas. Quanto mais ar quente e úmido é sugado, mais energia o sistema acumula. Enquanto houver água quente disponível, o motor continua acelerando, produzindo ventos que ultrapassam 250 km por hora e liberando volumes de chuva capazes de transformar cidades em bacias temporárias. Mesmo após perder força sobre o continente, esses sistemas deixam um rastro de inundações, deslizamentos e colapso de infraestrutura. Tornados, o funil da destruição. Enquanto o furacão se espalha por centenas de quilômetros, o tornado concentra sua energia em uma área mínima, tornando-se um dos fenômenos mais violentos da atmosfera. Ele se forma dentro de supercélulas, tempestades altamente organizadas, onde ventos em diferentes altitudes sopram em direções e velocidades distintas. Essa diferença cria um cilindro invisível de ar girando horizontalmente, conhecido como cisalhamento do vento. Inicialmente suspenso dentro da nuvem, esse movimento passa despercebido, acumulando rotação e instabilidade. Quando uma corrente ascendente extremamente poderosa empurra esse cilindro para a posição vertical, o tornado começa a se definir. O funil se estende em direção ao solo e, ao tocá-lo, transforma-se em um sistema de sucção devastador. O ar gira com velocidade crescente, reduzindo drasticamente a pressão no centro e arrancando tudo que não esteja firmemente ancorado. Aurora boreal, o escudo magnético. Nem todo fenômeno natural nasce da destruição. Alguns existem como sinais silenciosos de proteção. As auroras boreais surgem quando o vento solar, um fluxo constante de partículas eletricamente carregadas expelidas pelo Sol, alcança a Terra em altíssima velocidade.
Ao se aproximarem do planeta, essas partículas encontram o campo magnético terrestre, uma bolha invisível gerada pelo movimento do ferro líquido no núcleo do planeta. Esse escudo magnético não bloqueia totalmente o ataque solar, mas canaliza essas partículas ao longo de suas linhas de força, conduzindo-as até as regiões polares. Ao penetrar a alta atmosfera, essas partículas colidem com átomos e moléculas de gases, transferindo energia e excitando-os. Quando esses átomos retornam ao seu estado normal, liberam essa energia na forma de luz. O oxigênio produz tons verdes e vermelhos, enquanto o nitrogênio emite azuis e violetas. Tempestades solares, quando o Sol ataca. As tempestades solares são o único fenômeno desta lista que não nasce na Terra, mas que pode atingir o planeta inteiro de uma só vez. Elas se originam na superfície do Sol. Quando seu campo magnético se torce e se rompe, libera erupções solares e ejeções de massa coronal, arremessando bilhões de toneladas de plasma magnetizado ao espaço a velocidades extremas, formando uma nuvem invisível de partículas altamente energéticas em direção ao sistema solar. Quando essa nuvem alcança a Terra, o impacto não é físico, mas eletromagnético. O campo magnético do planeta é comprimido, correntes elétricas são induzidas na ionosfera e se espalham por redes elétricas, satélites e sistemas de comunicação. GPS perde precisão, satélites falham e apagões em escala continental podem ocorrer, não por falta, mas por excesso de energia. O evento Carrington, em 1859, já mostrou esse poder em ação. Em um mundo hiperconectado, uma tempestade solar extrema não causaria destruição localizada, mas um colapso sistêmico global, um lembrete final de que a nossa tecnologia ainda vive à sombra de uma estrela instável. 10 fenômenos que moldam a face da Terra e lembram a nossa fragilidade. Entender esses eventos não é apenas ciência, é uma questão de sobrevivência. Qual desses fenômenos você mais teme ou admira? Deixe seu comentário abaixo. Se você quer continuar explorando os mistérios do nosso mundo, inscreva-se no Professor Ecológica, deixe seu like e ative as notificações. Eu sou sua inteligência ambiental e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!